Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora convidando você sempre a assistir essas pessoas maravilhosas que vêm aqui no nosso programa para trazer inspiração para você, para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Hoje estava refletindo sobre a questão da literatura, né? E o livro, ele não termina. Quando alguém escreve um livro, ele não termina na última página, nunca. Porque cada pessoa que lê aquele livro, no final, ela tem uma interpretação. E ela ecoa, ela faz, ela reverbera na vida da pessoa que lê. E o quanto é importante a gente investir na questão da literatura, dentro de casa mesmo, com seus filhos, desde pequeno. É muito importante e desde que você, assim que seu filho nasce, assim que ele começa a perceber o mundo, é importante que você coloque livros na mão dele. Desde bebezinho mesmo, dentro da água, tem aqueles livros que são de plástico, com desenhos, com nomes, para ele se familiarizando, para que durante a vida ele tenha interesse, curiosidade e desperte nele essa vontade de saber sempre mais, porque é muito importante você obter as informações através da escola, porque nós estudamos, né, as pesquisas, os livros, a história, a geografia, a matemática, mas a literatura que é feita pelo coração de cada um, que imprime a sua singularidade naquela literatura, que conta uma história, que faz também uma pesquisa com o seu olhar e que traz para ao público que está lendo uma nova visão, uma nova forma de olhar o mundo. E isso não tem preço, tem um valor imensurável. O livro também, ele traz e registra a cultura de um povo. Aquilo que o povo escreve forma a cultura. Cada local tem a sua história, tem a sua gastronomia, tem a sua história folclórica, tem as suas danças, enfim, tem a sua arte, a sua roupagem, a maneira de se expressar, a maneira de falar. E cada um vai sentindo, cada autor literário vai sentindo nessa caminhada a forma de se expressar. Ele sente, expressa a forma dele de ver o mundo. E essa diversidade é que faz a nossa literatura brasileira tão riquíssima. E o quanto é importante nós investirmos nessa linha da literatura, porque é cultura, é necessário levar isso para as escolas. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem uma grande influência, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Alagoas e tem investido na questão cultural e tem sido acolhido também pelos literatos da nossa cultura em Maceió. Nós estamos com Matheus Cavalcante, ele é alagoano, natural de Maceió. Ele tem uma síndrome rara, mas não é isso que dificulta a vontade, a sede dele de colocar aquilo que vai na alma dele. Ele é escritor, ele é poeta, pesquisador e também é produtor literário cultural aqui local. Atua desde 2020 no fomento da literatura, na valorização da identidade cultural, do patrimônio material e imaterial de Alagoas. É autor de 8 obras publicadas, sendo 2 autorais e 6 produções coletivas, além de coautor em diversas publicações literárias de grande relevância cultural. E ele também é membro da União Brasileira de Escritores, de Arapiraca, desde 2021, e idealizou muitos projetos culturais. Nós vamos falar com ele agora. Matheus Cavalcante, é uma alegria muito grande, é uma honra lhe receber aqui hoje no programa Trilha Social. Para mim também é uma honra estar aqui neste programa, neste espaço onde dialogamos sobre cultura, sobre valores, né? Que
transformar a sociedade, né? Eu iniciei na literatura em 2020, mas eu comecei a escrever em 2019. Sim. E o ponto inicial para mim começar, né, na escrita O que te motivou? da literatura foi o diagnóstico, né, de uma síndrome rara, né, que eu percorri uma jornada longa para chegar a esse diagnóstico, mas que me inspirou a escrever a minha própria biografia de vida. Então, eu comecei a escrever as etapas de minha vida, infância, adolescência, e a minha vida espiritual, né? Minha caminhada, que desde a infância eu me dedico à fé católica. E aí, em 2020, eu lancei o primeiro livro. E qual foi esse primeiro livro? Primeiro livro que... Vamos ver aí, eu vou pedir para que coloquem aqui, André, nossos apoiadores aí, né? Recomeçar e persistir. Relatos da vida e vocação, né? É uma biografia que, ao mesmo tempo, eu relato minha trajetória de vida, mas eu motivo a reflexão sobre empatia. Empatia. Sobre a gente abrir caminhos, né? Que muitas vezes a gente escolhe um projeto de vida e por circunstâncias de saúde, humanas. Olha ali, recomeçar e persistir. Essas condições, né, que são adversas, acabam impedindo de concluir a meta, né? E que nós precisamos ter determinação, né? E colocar também nossos projetos, nossa vida, nos desígnios de Deus, né? Sim, sua fé te move. É um livro que fala de fé, de esperança, de recomeço, né? De coragem. De coragem. Aqui eu registro um pouco da minha experiência no seminário, né? Porque antes de ser escritor, eu almejava ser seminarista. O sacerdócio, né? Mas aí, atualmente, eu continuo desenvolvendo minha atividade como cristão, como cidadão, como catequista. Sim. Né? Catequista instruindo pessoas adultas. Na né? evangelização. Exatamente. E isso é muito importante. Olha, é muito importante. A fé é algo que nos move nos momentos mais difíceis, porque muitas vezes nós perdemos a esperança, né? E você escrever sobre esperança e essa questão, né, do recomeçar. O recomeçar é olhar para trás, mas não se intimidar com o que aconteceu, mas criar coragem e ter fé de que você vai conseguir chegar naquele objetivo que você traçou para a sua vida. E você é uma pessoa muito determinada, Mateus. A gente tem acompanhado, né, a sua história e o quanto você tem crescido, né, a partir do momento que você lançou. Em 2019 você começou, 2020 lançou o primeiro livro e assim, como foi esse momento de lançar o primeiro livro? Olha, nós estamos ali, ó, o Cantando os Literatos. Vamos falar um pouco de cada livro seu. Ali, olha, Contando os Literatos, os Notáveis da Terra, os Marechais, Ontem e Hoje. Como foi escrever esse livro também? Você está fazendo parte com todas essas pessoas
dessa coletânea? A publicação deste projeto foi inspirado em resgatar a memória das personalidades alagoanas, porque nós temos um estado rico em grandes personalidades nos diversos segmentos da nossa cultura, mas que muitas vezes não são divulgados, não são lembrados. E muitas vezes a população não tem conhecimento. E não tem acesso, né? Não tem acesso. Então, a proposta é contar as biografias das personalidades do passado. Sim. E reconhecer o trajeto cultural, humano, e o que contribuiu para a sociedade, daqueles que estão protagonizando a cultura atual. Sim. Então, eu iniciei a primeira edição deste projeto em 2023, Sim. durante a 10ª Bienal do Livro de Alagoas. Então, é uma publicação em série. Sim. Então, em 2023, eu lancei a primeira edição, esta aí, ó, homenageando grandes nomes da nossa cultura, né? Sim. Como Graciliano Ramos, Nise da Silveira, né? Sim. Nise da Silveira, uma mulher que contribuiu bastante para a nossa sociedade, para a saúde mental. Cultura popular também, Nelson da Rabeca, né? E aí começou a publicação em série desse projeto. Em 2024 foi lançada a 2ª edição. E esse Cantando Alagoas em prosa e versos? Cantando Alagoas em prosa e versos é um projeto que reúne o patrimônio cultural, material e imaterial de Alagoas. Sim. Eu convido escritores alagoanos, escritores também de outros estados, Sim. que admiram a nossa cultura, valorizam e produzem, inclusive, conteúdo de pesquisa sobre nossa cultura. E nós produzimos conhecimento em prosa e versos, né? Uma forma mais gostosa, né, de passar. Exatamente. Descrevendo tudo de conhecimento, de beleza, de encanto que a nossa cultura tem, né? Uma expressão cultural, um patrimônio histórico, uma praça importante, né? E hoje também nós temos patrimônios vivos, já temos reconhecimento do patrimônio vivo, né? De pessoas que fazem cultura e são reconhecidos em vida. Exatamente. Então, o projeto Contando Alagoas em prosa e versos é isso. Aí a primeira edição foi lançada em 2021. Em 2021. Nós temos aí também Contando Alagoas em prosa e versos. Esse já é de qual edição? Essa primeira edição foi uma pesquisa que eu iniciei sobre o patrimônio histórico, a arquitetura colonial da nossa cidade, do nosso estado. Que é muito rica. Então, esse livro apresenta as igrejas, os palácios, os monumentos históricos, alguns personagens importantes da nossa cultura, como Zumbi dos Palmares, como o Barão de Penedo, entendeu? Tem um pouco também de cultura popular. Isso é importante porque nós vemos assim, sabe, Matheus Cavalcante, quando nós saímos para fora do nosso país, vamos para a Europa ou para outros países, nós percebemos que eles valorizam, então valorizam os locais, né, onde contém a história
as igrejas, como você falou aqui, que você colocou na literatura. Então, é uma literatura que pode ir para fora do nosso país para mostrar como Alagoas, as belezas que nós temos e essa questão desses padrões culturais na própria arquitetura. Exatamente, e a proposta não é somente contar as histórias, mas expressar um compromisso social, civil e das instituições de ter uma atenção com o patrimônio histórico, com as expressões da cultura, porque muitas vezes a gente, como cidadão, pensa que é só dever das instituições culturais. Sim. Mas nós, como cidadãos, devemos contribuir para que o patrimônio histórico, cultural, tenha seu valor, né? Ele seja reconhecido na realidade. Seja reconhecido. E seja divulgado. Temos que reivindicar na questão da infraestrutura. Com Nós certeza. temos que reivindicar se aquele espaço está sendo utilizado Da maneira correta e às vezes está sendo esquecido, né? Nós temos muitos espaços que não são nem utilizados. exatamente. Então, é um desafio, mas a gente, eu gosto muito de expressar sobre isso, porque muitas vezes são valores, são reflexões que são desinteressadas. E essa sua... E você hoje já é membro efetivo, né, da União Brasileira de Escritores, mas você também faz parte do Plano de Cultura Nacional, Estadual do Livro e da Leitura. Você participa dessa comissão. O quanto é importante que essa comissão, ela também faça com que ela saia, não fique engessada, que ela saia para as... Porque é muito importante desenvolver isso nas escolas, né? Eu vejo que você tem essa preocupação e a comissão de literatura também. Olha, em 2022, eu comecei a questionar uma jornada visitando instituições que representam a nossa cultura. Sim. Como o Instituto Histórico Geográfico, o Museu Theo Brandão, a Fundação Municipal de Ação Cultural. Sim. As instituições que são referências no fomento da nossa cultura. E questionar a respeito dessa ausência de incentivo, de apoio para com os escritores regionais. Sim, isso é uma realidade. E comecei a questionar se a sociedade tinha conhecimento de alguma lei, alguma legislação sobre a literatura. E aí nós encontramos uma lei municipal do ano de 2002, mas que na prática não havia prática não dela. estava Saiu do sendo papel. exercida. Não sai do papel, né? Então começamos a questionar, a articular. E a convidar também escritores para integrar esse diálogo. E aí nós encontramos um parlamentar municipal numa visita à FEMAC. Sim. E nós formulamos um plano municipal de literatura. E essa formatação vocês levaram para o governo do estado de Alagoas? E aí, através desse plano municipal de literatura, que inclusive foi aprovado, e nós estamos buscando dialogar com as gestões municipais, a execução também da política, né, que é importante. Da política pública para livro e que leitura.
para que os escritores eles tenham acesso aos espaços das escolas para desenvolverem atividade de conhecimento, Sim. contribuir na formação da identidade cultural e também para que eles sejam valorizados pelo ofício que eles produzem. Com certeza. Eu vejo aqui que tem o que faz parte da lei é utilizar as escolas da rede estadual, o acervo literário produzido pelos escritores, poetas e cordelistas locais. Viabilizar também as parcerias do setor público e privado para promover Olimpíadas. É muito importante. Essas Olimpíadas podem ser feitas dentro das escolas, né? E com os autores, os literatos que nós temos, eles irem até lá para ajudá-los também a fomentar a cultura dentro da própria escola, a eles também escreverem, né? E isso faz toda a diferença. Nós, Maristela, enfrentamos uma triste realidade de que nós somos muito mal, vamos dizer assim, aproveitados pela contribuição que nós podemos oferecer socialmente e culturalmente, né? Poucos os escritores são convidados para desenvolver alguma atividade nas escolas. Eu não estou generalizando aqui, né? Sim. Mas algumas escolas convidam os escritores para fazer um evento cultural, né? Ou uma data comemorativa sobre o dia do livro ou da leitura. Mas isso deve ser um trabalho contínuo. Sim, não pode, com certeza. Porque o hábito da leitura, a prática da cultura, ela precisa ser transmitida. A literatura não é somente arte. Com certeza. Ela tem um caráter pedagógico. Com certeza. Entendeu? Então, e aqui nós vemos também, um dos desafios também é a dotação orçamentária. E aqui no artigo 5º dessa lei que vocês apresentaram e que ela foi acolhida, né? Ela fala que as despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Então, há necessidade de que algum parlamentar, ele dirija a verba, né, para a cultura, especificamente para essa lei, para se trabalhar dentro das escolas, se trabalhar dentro da sociedade, para se fomentar a cultura, para abrir espaço para as pessoas que escrevem aqui, os que produzem, né, a literatura no nosso estado, eles precisam de apoio, porque nós sabemos o quanto é difícil você lançar um livro. A dificuldade, difícil. E de repente, uma coisa que eu percebo, você também tem participado das bienais, nós chegamos nas bienais, nós temos livros que vêm da China, que são com capa muito bonito, por 15, 20 reais, e a nossa literatura, para você lançar um livro, você gasta muito mais do que isso. Não há possibilidade, porque o número de impostos, o número de dificuldades, a burocracia para você colocar um livro dentro de uma bienal, ou lançar um livro em qualquer lugar do nosso país, é absurdo. Isso também deve ser discutido. Viver de literatura a gente não vive. Sim. Nem em Alagoas, nem no nosso país. Mas nós precisamos cada vez mais viabilizar o acesso. Também eu quero enfatizar a importância de ter espaços como esse, no seu programa, e das TVs, como abrirem, a TV educativa, abrirem mais espaços para divulgar a literatura local. Né? Porque muitas vezes não há uma divulgação bem não há divulgação promovida. Não existe uma preocupação e uma ocupação das TVs, né, da mídia, de uma forma geral, em fomentar também a questão da literatura. Exatamente. Eu gostaria de mostrar agora, eu quero falar um pouco sobre você. Você é uma pessoa assim
que faz um trabalho maravilhoso, que fomenta a cultura no nosso estado, merece todo o nosso respeito, e por isso que nós aqui do programa honramos a sua trajetória, com todas as dificuldades você vai em frente, né? E isso é uma lição de vida para cada um de nós. Eu gostaria de mostrar agora uma homenagem que foi feita pelo João Bosco Torres, que ele é também um produtor cultural, ele também escreve, e ele fala, eu gostaria de colocar esse pequeno vídeo falando, ele faz uma breve apresentação. O escritor João Bosco, ele participou das edições, da última edição, contando os literatos e notáveis da Terra dos Marechais, e ele fez uma homenagem à personalidade, né, da nossa cultura, e ele escreveu uma homenagem para celebrar os 5 anos, né, que eu estou fomentando a cultura você começou através de um coletivo. De um coletivo, né? Então, vamos ver então agora, eu gostaria muito de mostrar esse pequeno vídeo para que as pessoas tenham ideia do que é, o quanto é importante. Com certeza. No berço do sol e do mar encantado surge um farol de brilho alado, Alagoas literária, chama que arde, na alma do povo, firme baluarte. Guiado por Mateus, farol da missão, com amor à cultura e ao chão do sertão, ele ergue palavras, cultiva saber e ensina que ler é também florescer. Na terra onde Graciliano brilhou e Jorge de Lima o verso entoou, resgata o valor da voz do interior, de poetas, cronistas de cada autor. Cada membro é semente a germinar, com o toque do grupo começa a brotar, do agreste ao litoral ganha voz o rincão, pela pena, pela rima, pela inspiração. Mateus é farol, timoneiro e irmão, abraça os poetas com o coração, faz da palavra um gesto de luz, e nos versos simples a alma conduz. Alagoas, literária é mais que um lugar, é abrigo de sonhos, espaço para amar. A arte que pulsa no peito nordeste, orgulho de Alagoas, firme e celeste. Que nunca se apague essa chama bendita, de cultura viva, de escrita bonita. Enquanto houver rima, esperança e união, brilhará esse farol no céu desse chão. E voltando aqui, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Se você complementar uma frase, fazer cultura, né? A literatura em Alagoas como é que você complementaria? É resistência. É resistência, é determinação, é coragem. É realmente amar a cultura, a história, o povo, né? E eu venho feito esse trabalho com muita diversidade, com muita criatividade, coletividade, tornando a produção coletiva, né, verdadeiro produção de referência cultural. Nós inclusive recebemos em uma edição, na terceira edição de Contando Alagoas em Prosa e Versos, fazendo uma homenagem a Carlos Moura, o título honorífico, o Berenice Cruz da Hora Lima. Você tem recebido assim, esse reconhecimento. Você é uma pessoa que venceu os desafios e vem vencendo e vem trazendo, abrindo portas para também a literatura em Alagoas. Eu gostaria que, em poucas palavras, nós temos poucos minutos, você vê, passa tão rápido o programa, né? Exatamente. Meia hora passa rápido. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem em 30 segundos aí para o povo alagoano.
Ou para todos aqueles que estão nos assistindo? Que a sociedade alagoana, o povo alagoano, valorize mais os escritores locais, busque conhecer, né? Busque adquirir as produções literárias dos artistas locais, né? Porque é uma atitude nobre, né? É estimular o conhecimento histórico, cultural, né? É valorizar, né, aqueles artistas que lançam suas obras com muita dificuldade, produzir e publicar de forma coletiva é um trabalho que exige desafios. Imagine a publicação autoral, né? Realmente. Então, e que o escritor, o poeta alagoano possa cada vez mais integrar a um grupo literário, né? Seja independente, seja uma academia, seja uma associação, porque para promover a nossa cultura, valorizar a nossa história, nós precisamos unir ideias, forças, né? Precisamos nos motivar para que todas essas ações aconteçam, né? Isso. E a juventude também precisa cada vez mais conhecer a nossa história, a nossa cultura. Isso, levar para as escolas. Olha, eu agradeço muito você ter vindo no programa e compartilhar conosco um pouco da sua vida, da sua história e dizer também, fortalecendo, porque eu também escrevo, juntos somos mais, nós temos mais força e chegamos mais longe, né? E é assim que a gente termina o nosso programa hoje, agradecendo a sua presença e toda a sua contribuição para a nossa literatura alagoana. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e sempre trazendo pessoas ilustres para inspirar você na sua vida, no seu dia a dia, para que você possa fazer novos caminhos. Até lá, eu aguardo você.